Meus queridos, bom dia. Galera do site, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos enfim ir concluindo aqui a abordagem aí dos principais temas, daqueles que já foram e daqueles bem possíveis e daqueles bem prováveis de serem exigidos aí na nossa prova de segunda fase de logo mais, né? E aí eu vou dedicar essa manhã de hoje para a gente analisar algumas questões, alguns pontos interessantes, alguns pontos importantes sobre marca e patente, sobre propriedade industrial, por um motivo muito óbvio, cara. Na época em que esse exame era elaborado pela CESP, a gente sempre teve o conteúdo de direito empresarial completo no edital, inclusive com marcas e patentes. E nós sempre tínhamos como cadeira cativa marca e patente no exame, ora como peça, ora como questão. Nos 5 primeiros exames da FGV, eu não sei se por esquecimento ou porquê, não tinha marcas e patentes, não tinha menção à Lei 9279 de 96 no edital. Foi só inserir no exame, esse é o 7º, foi só inserir no exame 6, que ela apareceu na primeira fase, a segunda fase do exame 6. Aliás, apareceu nas 2 primeiras fases, né, porque teve aquele problema da prova lá de Duque de Caxias, que a galera fez de novo. Apareceu na segunda e apareceu nessa na primeira fase. Então, é algo que eu diria muito provável, da gente vir a encontrar aí nessa nossa prova de logo mais, se não com o fundamento de mérito da peça, com pelo menos uma questão, daí o detalhe, daí a necessidade, daí o cuidado que a gente precisa ter com esse tema, né? E aí, bicho, eu quero começar do basicão, né? Não acho que seja necessário, né? Não acho que haja essa necessidade toda, mas não custa nada dizer que essa proteção que o direito empresarial tem, né, para a propriedade industrial, para as chamadas marcas e patentes, ela tem um fundamento constitucional, né, no inciso 29 do artigo 5º da Constituição Federal, onde ele garante aí, né, a proteção aí ao criativo, ao criador, aos inventores, né, garantindo-lhes, né, o monopólio na utilização por um determinado período de tempo das invenções criadas, enfim. Mas o que interessa de fato para a gente é o fundamento legal, né? O que interessa de fato para a gente é o fundamento legal. E aí vale dizer, né, tudo que nós quisermos sobre propriedade industrial, tudo que nós quisermos tratar sobre marcas e patentes, nós vamos encontrar isso na Lei 9279 de 96, nada fora dela. Tudo que se referir a INPI, a marca, a patente, a desenho industrial na sua prova, vai ter que estar necessariamente aqui na Lei 9279, né? Na Lei 9279 de 96. E aí é importante nós compreendermos exatamente o quê? Né? Que a propriedade industrial, né? Os direitos relativos à propriedade industrial, né? Os direitos relativos à propriedade industrial, eles são garantidos, eles são tutelados, eles são assegurados pelo INPI, né? Que os concede a partir da expedição, né, de uma patente, né, de uma carta patente, ou a partir de um registro. E aí, para início de conversa, a gente precisa compreender exatamente a diferença que a gente tem no que diz respeito ao regime jurídico das patentes e no que diz respeito ao regime jurídico dos registros realizados perante o INPI. A primeira diferença, cara, está relacionada exatamente
ao bem da propriedade industrial, que vai estar sujeito à patente, e ao bem da propriedade industrial sujeito ao registro. Vê só, sujeito à patente estarão, né, estarão a invenção, né, a invenção, e estarão, né, o modelo de utilidade. Invenção e o modelo de utilidade. Cara, a invenção é nada mais, nada menos do que uma criação, né, uma criação do gênio humano. E que é importante a gente diferenciar da descoberta, né? Quando a gente fala em descoberta, a gente está falando aí o quê? De que alguém encontrou alguma coisa já existente, né? No mundo, no planeta, até então desconhecida, né? Quando a gente fala de invenção, a gente está diante de algo que foi criado, é obra do engenho humano e que, por atender aos requisitos que a gente analisa já, isso precisa ser garantido como um direito de propriedade industrial. Já o modelo de utilidade, ele é, por assim dizer, um melhoramento numa invenção, numa criação já conhecida. É o fato de você pegar uma criação já conhecida, já patenteada, por exemplo, e lhe dar um melhoramento de tal sorte que aquilo fique mais fácil de ser utilizado, de tal sorte que aquilo fique, né, tem ali uma possibilidade de utilização mais eficiente, né? E aí, a título de exemplo, só para você compreender, cara, né? Se a gente falasse aqui, por exemplo, é o novo, né, no Walkman, né? O Walkman foi há alguma par de década atrás levado à patente. O iPod é modelo de utilidade, tá? O iPod é modelo de utilidade, ou seja, a partir de uma ideia, né, provida do gênio humano, eu promovi melhoramentos no sentido de dar aquilo uma nova utilidade, dar aquilo um novo e melhor funcionamento. Essas duas coisas, a invenção e o modelo de utilidade, são garantidos pelo INPI mediante patente, tá? Então, a patente, na verdade, cara, não é alguma coisa, né? Há alguma coisa que é patenteada, é a invenção e o modelo de utilidade. A patente é nada mais, nada menos do que um documento que o INPI vai expedir dizendo que você criou, você é o titular daquilo, você é o legitimado, você pediu e eu estou te garantindo, tá? Já no registro não, né? No registro a gente vai ter aí o quê? A gente vai ter aí marcas, né? A gente vai ter aí marcas e a gente vai ter aí o desenho industrial, né? Marcas e o desenho industrial. Marcas todos nós sabemos, né? Marcas todos nós já sabemos, até porque a gente já deu uma palavrinha sobre marca quando a gente estudava, né, o nome empresarial, até para fazer distinção, né? Para dizer que a gente não poderia confundir, né? O que é a marca, né? Marca é uma expressão, né? Conjunto de letras e números, ou desenhos, ou tudo misturado, que vai ter um objetivo muito claro: identificar produtos ou serviços e distingui-lo de outros, semelhantes, concorrentes ou não, né? E aí é aquela velha história, né? Marca de cerveja, por exemplo, afinal de contas, domingo de manhã é o dia da ressaca, né? Ora pra quem? Bom, bom, volta pra cá, vê só. Quem entende, né, os enólogos, né, a galera que não bebe, que degusta, né, quando coloca uma cerveja, quando coloca um vinho na boca, coisa que o valha, né, quando ele sorve aquilo, daquela sorvida, ele já te diz qual é a origem da água, né, no caso da cerveja, qual é a origem do levedo, etc, etc. E a partir disso, né, as cervejarias vão dando nomes, né, original, proibida, Heineken, Bavária, por aí vai, né? E é aquilo, né? Quando a pessoa não entende, né, qual é a divisão que ela faz? Essa dá dor de cabeça, aquela outra não.
Mas é exatamente essa a ideia da marca. São nomes, são símbolos, são expressões que eu vou utilizar com o objetivo de distinguir produtos e ou serviços. E o desenho industrial, né? O desenho industrial, cara, como o próprio nome sugere, é um desenho, né? É um desenho que vai, por assim dizer, ter possibilidade de aplicação, né? De produção de larga escala, um desenho de alguma coisa, né? O melhor exemplo para a gente entender marca e desenho industrial é exatamente o quê? Um veículo automotor, um automóvel, né? Que todos e cada um de nós, de repente, viemos aqui hoje para o curso Master, né? Vê só, eu tive um desenho para criar toda aquela estrutura ali visual do carro. Esse desenho, o desenho já é protegido no INPI, é protegido como elemento da propriedade industrial. E aí isso é muito curioso, né? Porque às vezes você vê um veículo que aqui é de marca X, lá na Ásia ele é de marca Y. Por quê? Uma coisa é o desenho, é a estrutura, outra coisa é o nome do carro. Tá? Então, de cara, essa é a primeira diferença relevante que a gente precisa ter, né? A patente vai servir, né, para a invenção e para o modelo de utilidade, e o registro vai servir para marcas e para desenho industrial. Uma outra diferença digna de nota vai dizer respeito exatamente a quê? Vai dizer respeito exatamente às licenças, né? A possibilidade de licença, né? Meus amigos, a licença, genericamente falando, é nada mais, nada menos do que, né? É nada mais, nada menos do que uma autorização que é dada, né? Regra geral, pelo titular de um objeto de patente ou de algo que foi objeto de registro. Para quê? Para que outra pessoa a utilize, né? No contrato de franquia, aqui apenas um parênteses, né? Dentre os objetos que a gente tem no contrato de franquia, eu tenho como cláusula desse contrato o quê? Né? A licença de marca do franqueador para o franqueado, para que ele possa explorar aquilo ali a partir dos termos contratuais entabulados, estabelecidos pela franquia. Tá? Então, a licença é nada mais, nada menos do que a autorização que é dada para que terceira pessoa explore um bem da propriedade industrial de outrem. Meus amigos, minhas amigas, a patente, né, aquilo que é objeto de patente, pode vir a ter licença tanto voluntária, né, quanto compulsória, né? Tanto voluntária quanto compulsória, né? A licença voluntária é o tradicional. Alguém patenteou determinado invento, eu acho que aquilo ali é lucrativo, eu acho que eu consigo te oferir lucros da produção daquilo, e aí eu faço o quê? Eu entro em contato com o titular, com o inventor, peço uma licença, né? A partir de um contrato daí voluntária, começo a pagar o cara, né, os royalties, né, que é a remuneração paga para a utilização de bens da propriedade industrial de outrem, para que daí em diante eu passe a explorá-lo. Tá? Então, as patentes, elas admitem, como a gente vai ver já já, licenças tanto voluntárias, a partir de contratos de negócio jurídico firmado entre o titular e o terceiro que quer explorar, ou compulsória, né? Ou compulsória, porque em determinados momentos, e nós vamos ver quais são os momentos para isso, aí, ora relacionados a abuso na utilização do direito que é dado, ora relacionados a assuntos outros, é possível que compulsoriamente seja garantido, seja deferido, seja levado a efeito uma licença. Ou seja, licença para patente, a depender do caso concreto, pode ser voluntária ou compulsória, tá? Já registro de marca,
e registro de desenho industrial também terão licença, mas a licença deles vai ser apenas voluntária, né? A licença deles vai ser apenas voluntária. Ou seja, a gente não vai falar em licença compulsória, portanto, de uma marca, a gente não vai falar em licença compulsória, portanto, de um desenho industrial, mas a gente fala em licença compulsória do medicamento, né? Do invento, da fórmula criada para, né, produzir, por assim dizer, aquele medicamento, não é? Porque a fórmula, o invento, é patente, que admite licença voluntária ou compulsória. Aqui sempre voluntária, sempre mediante acordo firmado entre o titular e, né, aquela pessoa que quer explorar, pagando-se necessariamente os royalties, a remuneração pelo uso, pela licença de uma marca, pela licença de uma patente, né? E por final, meus caros, por final, outra diferença marcante que a gente tem vai dizer respeito exatamente à questão relativa à vigência, né, da proteção conferida pela patente e a vigência da proteção conferida pelo registro industrial, né? Porque para a patente, o período de vigência dela não admite prorrogação, né? Não admite prorrogação. Quando a gente começar a fazer a abordagem específica de cada um, que a gente vai fazer agora, eu vou te mostrar exatamente, né, que a lei estabelece, né, que a lei estabelece um prazo de vigência para a patente de invenção, um prazo de vigência para o modelo de utilidade, e é aquilo, é esse o prazo. O máximo que a lei faz é dizer, olha, eu tenho que garantir um prazo mínimo de exploração exploração monopolística pelo inventor. Só ele naquele prazo mínimo, mas isso não pode ser prorrogado. Resultado, depois de expirado o prazo de vigência de uma patente, né, aquela proteção cai, aquela patente cai no chamado domínio público e dali em diante todo mundo pode usar, dali em diante todo mundo poderá produzir o objeto a partir daquele invento, daquela criação humana. Já para a marca não, já para o desenho industrial não, né? Para aqueles objetos de registro, admite-se, a gente vai ver todos eles, né, prorrogação, né? A gente vai ver como é que funciona, portanto, para o registro, a questão relativa à prorrogação para cada um deles. Isso é fundamental, cara, para você até poder se posicionar. Chega uma questão para você, né? Primeira coisa que você vai ter que ver é, pô, o que está me apresentando ali é para eu analisar sob a forma da patente ou sob a forma de registro, né? Isso aqui é o que a gente tem de diferentão, o resto é tudo meio que parecido, tá? Então, fundamental você compreender esse quadrinho aí, porque o que eu vou fazer agora é nada mais, nada menos do que sair mostrando todos os detalhes, né, todos os requintes de crueldade que eu tenho nesse quadrinho aqui. Tá. Oi. Na lei. Na patente não tem prorrogação não. Tá? Para a marca, a lei já diz qual é o prazo de prorrogação, como é que é feito, como é que não é. Tá? Bom, dito isso, vamos começar então fazendo a sequência aí da lei, né? Analisando primeiro as patentes, para analisar depois o desenho industrial e verificarmos por final a questão relativa às marcas, né? Chegando para analisar a patente, portanto, né? Chegando para analisar a patente, portanto, né? Patente aí, hora de invenção, hora de modelo de utilidade, né? Primeiro ponto importante para a gente compreender, né, sobre a patente
é exatamente a questão relativa à sua titularidade, né? Afinal de contas, né? Quem é que deve ser o titular de uma patente, né? Seja essa patente de invenção, seja essa patente de um modelo industrial. Quem é que deve ser o titular? Quem é que deve? De cara, né? De cara, acho que o artigo 6º da nossa lei, né? Artigo 6º da nossa lei, da Lei 9279, ela diz, né? Que a titularidade cabe ao cara que criou, cabe ao cara que inventou, né? Isso é meio óbvio, né? O que é importante da gente analisar é, na verdade, aquelas situações em que essa patente, o objeto de uma patente, né? Seja ela uma invenção, seja ela um modelo de utilidade, o objeto de uma patente decorre de contratos, né? Como o contrato de prestação de serviços, como o contrato de trabalho ou até mesmo como o contrato de estágio, né? Por quê? Como é que vai ficar aí? Afinal de contas, quem é que é o titular daquele objeto inventado e que, portanto, pode ser o autor a vir a requerer a patente daquele objeto que se inventara, né? A resposta para essas questões a gente vai ver na Lei 9279 a partir, né, do artigo 88. Deixa eu só ver se é 88 mesmo. 9279, exatamente, na 9279, a partir do artigo 88, quando ele mostra para a gente, né, quando ele mostra para a gente a questão da invenção e do modelo de utilidade realizado por empregado ou por empregador, né? Vê só, olha só, a gente tem basicamente, cara, basicamente três situações, né? Três situações. Regra geral, né? Regra geral, diante aí, né, de alguém, né, diante aí de alguém que é contratado, diante de alguém que é contratado, né, para fazer um trabalho, né, de pesquisa de determinada coisa, né, trabalho esse que deve ser realizado no Brasil, esse cara, né, a patente vai ser do empregador, né? Feito ali um contrato de trabalho, feito ali um contrato de estágio, feito ali uma prestação de serviço, o contratante, ele tem regra geral, né, digamos assim, a patente exclusiva daquilo, né? Se alguém é contratado, né? Se alguém é contratado para isso, né? Para criar alguma coisa e cria alguma coisa, a titularidade da patente disso vai caber não ao contratado, mas ao contratante propriamente dito, né? E aí é o exemplo clássico. Imagine um químico sendo contratado por um laboratório farmacêutico para descobrir, né, para criar, né, para inventar a cura para determinada enfermidade, né? Quem é que está criando, bicho? É o químico. Mas ele está criando a partir de quê? A partir de um contrato de trabalho, em que o objeto do contrato de trabalho é exatamente a produção da cura para aquela enfermidade. Por isso é que, nessa situação, que é normalmente a regra geral, a proteção é exclusiva de quem? Do empregador. A patente é exclusiva do empregador. É o que a gente tem exatamente no artigo 88 da Lei 9279, né? Olha o que a gente tem aí, né? A invenção e o modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao empregador quando decorrerem de contrato de trabalho, cuja execução ocorra no Brasil e que tenha por objeto a pesquisa ou a atividade inventiva, ou resulte essa da natureza dos serviços para os quais
foi o empregado contratado. Ou seja, de maneira genérica, né? De maneira genérica, a gente vai ter exatamente isso. De maneira genérica, a gente vai ter exatamente isso. Se o fulaninho de tal é contratado para criar uma invenção ou para realizar um modelo de utilidade, a patente destes objetos não vai ser dele empregado, não vai ser dele contratado, mas vai ser da pessoa que o contratou, né? E aí a gente tem algumas exceções a isso, né? Aí a gente tem algumas exceções a isso, né? A gente vai ter situações relacionadas aí tanto a patente como sendo exclusiva do empregado, e a gente tem também a patente comum, né? A patente comum valendo aí, né, de maneira comum em igualdade para empregado e empregadores. Olha só, a gente vai ter a patente do empregado no artigo 90, né? Olha o que a gente tem aí. Pertencerá exclusivamente ao empregado a invenção ou modelo de utilidade por ele desenvolvido, desde que desvinculado do contrato de trabalho e não decorrente da utilização de recursos, meios, dados, materiais, instalações ou equipamentos do empregador. Tá? Então, se o cara produziu por si só, que não tinha nada a ver, né, com contrato de trabalho, que não tinha nada a ver com o ambiente de trabalho, essa patente é dele, né? Isso está no artigo 90, né? A patente exclusiva do empregado e a patente comum a gente tem no 91. Olha o que ela diz aí pra gente. A propriedade de invenção ou de modelo de utilidade será comum em partes iguais quando resultar da contribuição pessoal do empregado e de recursos, dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador, ressalvada expressa disposição contratual em contrário. Ou seja, de maneira geral, o cara que criou é o cara que vai ser o titular da patente ou da invenção. Essa criação pode não ter sido feita por uma pessoa só. Eu posso estar amarrado aí em razão de determinados contratos. E aí eu vou ter que ver, né? De maneira geral, cabe ao contratante, né, a titularidade aí pela patente, né? Se o contratado cria algo que não tem nada a ver com o objeto do contrato, que o cara não usou nada, nem informação adquirida pelo contrato, essa patente vai ser exclusiva dele. Agora, se o bem da propriedade industrial surgiu no contrato, mas decorrente de uma contribuição pessoal do empregado, aí eu vou ter que ter patente comum. Isso é fundamental, cara, para a gente discutir, inclusive, aquela tão falada e famigerada ação de adjudicação de patente, né? Qual é a diferença da ação de nulidade para a ação de adjudicação? Se eu vier fazer a ação de nulidade, eu vou cancelar aquela patente, aquilo ali vai cair no domínio público. E na verdade, muitas vezes eu não quero é cancelar. A patente foi feita bonitinha conforme os ditames legais, atendendo os requisitos, etc. O problema é que quem pediu não era o legitimado, não era o titular para requerer aquela patente. E aí que se usa a ação de adjudicação exatamente para quê? Para corrigir esse problema aí relativo à titularidade, tá? Então, fundamental você compreender, fundamental você não esquecer desses dispositivos aí que vão, né, do 88 e seguintes, que mostram pra gente exatamente o quê? Todas as consequências,
todas as decorrências, né, relativamente aí à titularidade de uma patente em relação, né, a um contrato de trabalho, em relação a um contrato de prestação de serviços qualquer, em relação ao contrato de estágio. Rose.